Olá, pessoal. Bom, como prometido, tá? Tô colocando a aula aqui que a gente viu hoje, aí no Google Classroom, tá? Bom, a gente continua a ver aí a questão do país de Cuba, né? Que a gente estava começando a ver aí na apostila de vocês. Então, a gente começou a ver essa questão aí do que é o socialismo de Cuba. Então, a gente leu esse texto aqui, que é o socialismo, sim? Então, depois que a gente leu esse texto, a gente começou a responder as perguntas 2, 3 e 4. Então, esse texto aqui ele vai explicar para vocês um pouquinho o que é o socialismo, tá? El socialismo es una doctrina sociopolítica y económica basada en la propiedad y la administración colectiva de los medios de producción, con el fin de alcanzar una distribución más equitativa de la riqueza. Uno de los principales pilares del socialismo es alcanzar una sociedad justa. Por ello, tiene entre sus planteamientos la necesidad de que sea la injerencia colectiva o estatal, la que tenga la administración de los medios de producción para regularlos y centralizar el poder económico. De esta manera, el socialismo se plantea reducir tanto la propiedad privada como la distinción de las clases sociales. De allí que el concepto original se opone al capitalismo, sistema económico basado en libre mercado y la propiedad privada de los medios de producción. Entre los principales autores que desarrollaron el concepto de socialismo durante el siglo XIX estão Karl Marx e o Engels, tá? Então, a gente teve esse conceito de socialismo, a gente até comentou um pouquinho, eu expliquei para vocês o que era, quais os países, né, que a gente teve, que foi durante a Guerra Fria, tudo, e Cuba foi o único país aqui da América que realmente seguiu tudo isso. E aí a gente tinha que ver quais as orações que completavam aqui o 1 e o 2. Então, quando eu falo de meios de produção, eu estou falando de empresas com suas maquinarias e estruturas usadas para ser os produtos, comidas, roupas, muebles. E isso são os meios de produção, tá, pessoal? Quando eu falo de meios de produção, são isso. É isso. E quando eu falo no socialismo, as fábricas e empresas, elas passam a ser de propriedade do governo. Então, quando eu estou falando do governo, eu estou falando de Estado. O Estado é que detém tudo isso. Então, tudo é estatizado. Educação é estatizada, tudo é estatizado. Saúde, tá? Tudo. E essas fábricas e empresas são do governo, tá? E aí, aqui eu pergunto, o que é a propriedade privada? O que é a propriedade privada? Então, a gente tem aqui a resposta para vocês. Quando eu falo aqui de propriedade privada, é quando, aqui vocês têm a resposta, é quando uma pessoa qualquer é a proprietária de algo, como uma casa, um edifício ou uma empresa. Pero en el socialismo, las casas y empresas son del gobierno. O sea, no son privadas, son estatales, son públicas. Então, expliquei para vocês também. Tudo que a gente tem no socialismo não é privado, é público, tá? Então, seja uma casa, seja um edifício, seja uma empresa, nada é privado, tudo é público, tá? Tudo é do governo. Então, à medida que se você não é do governo, não é, tá? Tudo é do governo. Casas, edifícios, tudo que vocês podem imaginar, a intenção é ser do governo, tá? É por isso que, quando eu falo aqui, propriedade privada não existe, tá? Não existe lá, tudo bem? Eles detêm a propriedade privada do governo, tá? Então, não tem propriedade privada, tá? No socialismo. E aí, por último, a gente tinha aqui a 4, que eu perguntava assim, como se chama o sistema que se opone ao socialismo e que actualmente se adopta na maioria dos países do mundo? A gente chama de capitalismo. O sistema que se opone ao socialismo é o capitalismo e é o que a gente tem hoje em dia, certo? Então, era só vocês colocarem essa resposta aqui na 4. Agora, lê sobre o socialismo em Cuba e completa corretamente a atividade 5. Então, a gente leu um pouquinho aqui da economia socialista em Cuba, que é o último país ocidental onde se mantém esse sistema econômico socialista, tá? Socialismo real que hablamos, basada numa economia planificada,
planificación casi total de la economía y um controle estatal dos meios de produção. Vamos lembrar que aqueles meios de produção que eu falei. Lo que durante o siglo XX se conhecia como o socialismo de Estado. Quando eu falo essa planificação total, é porque eu tenho um plano de 5 em 5 anos, geralmente, tá? A economia sentada quase por completo no Estado. A propriedade do Estado, lo que se supone que o Estado é o que planifica o sistema produtivo e distribui os benefícios no país. Esses benefícios, eu estou falando, ganancia econômica que se obtém de um negócio, inversão em outra atividade mercantil. Essa inversão, eu estou falando de investimento, então investimento em atividades mercantis, tá? A câmbio de cumprir todas as ramas de produção, o Estado presta os serviços de sanidade, educação gratuita. Então, em troca disso, o Estado presta serviços de saúde e educação gratuita, tá? Então, essa planificação toda, né, ele distribui esses benefícios para o país e, em troca, ele cobre todas essas outras ramificações. Todos os cubanos têm direito a uma educação universitária por lá, que incluso se les paga um salário, alojamento e alimentação, o que justifica o elevado grado de formação da população cubana. A cambio, durante 2 años, el Estado dispone de estos profesionales pagándoles un salario mínimo, tras lo que tienen la opción de cambiar de trabajo y aumentar su sueldo. Sueldo aí seria como um salário, tá? Veja se vocês entendem. Eles pagam para os alunos estudarem, tá? Pagam alojamento, pagam salário, pagam tudo. A população cubana, ela tem um alto grau de formação, tá? Muito melhor, às vezes, que o nosso, se vocês forem ver, principalmente com relação aos médicos e tudo mais. E aí, depois, em troca, os estudantes ficam trabalhando 2 anos pelo governo cubano e ganham um salário, mas depois eles podem sair e trabalhar na hora que quiserem. É a forma que têm, por exemplo, de disponer de médicos e maestros para curso em áreas rurais mais aisladas, mais afastadas. Tá? Então, é uma parte muito interessante aí de vocês conhecerem, tá? De acordo com o texto, em Cuba, aí a gente foi nessa letra A, que o governo é proprietário das empresas e com os benefícios presta serviços gratuitos pela saúde e educação. Okay? Depois a gente começou a ver aqui, falando sobre o clima, então a gente viu que a gente tinha que grifar aqui as palavrinhas desse texto, falando sobre o clima. Cálido, tropical, com estação lluviosa en el verano, expressar tropical estacionalmente úmido, influência marítima e rasgos de semicontinentalidade. Depois, tropical relativamente seco com poucas lluvias. O caráter cálido de seu clima. Lembrando que estacionalmente está relacionado com dependência de aspecto em relação às estações do ano, tá? E aqui, falando um pouquinho aqui, ó, Cuba é uma ilha, tá? Como vocês estão vendo, a capital é Havana, mas é uma ilha, tá, gente? Aqui são os estados que ela é dividida, tá? Falando aqui um pouquinho do clima de Cuba. E aí depois a gente começou a falar aqui das características do clima, tá? Quando eu tô falando de clima, não só de Cuba, mas falando de clima em espanhol. E os nomes e adjetivos que a gente fala de clima em espanhol. Então eu tenho cálido e caliente, que dá calor. Despejado, que é um dia limpio, não tem nubes ou niebla. Frío, hace frío, ¿sí? Lloviznas, perdão, que é lluvia menuda, um pouquinho de chuva, chuvisco, ¿sí? Garoa, lluvia, que é chuva. Niebla, que é nuvem baixa, tá? Aquelas nuvens tipo neblina. Nieve, que é neve. Nuboso, que é coberto de nuvens. Tormenta, que é perturbação atmosférica violenta acompanhada de aparato elétrico e viento fuerte, que é lluvia, nieve, granizo e todo esto, que é lo mismo que em inglês thunderstorm, que é... Esqueci de novo em português, gente, mas eu tinha anotado aqui. Vocês tinham me falado, tempestade. Sim, perdão. Viento, corrente de aire produzida em la atmosfera. Sim? Então, aqui vocês tinham que colocar os nomes dessas figurinhas em espanhol. Sim?
E aí, aqui o A ficou despejado, o B cálido, caliente, depois o C nuboso, o D niebla, o E tormenta, o F lluvia. E aí, depois, na outra página, vocês tinham que completar e ficou llovizna, nieve, viento e frio. Sim? E aí, o resto a gente ia começar na próxima semana, que era gramática. Sim? E era isso que nós vimos por hoje. Espero que vocês tenham gostado. E a semana que vem a gente está de volta, certo? Beijos, saudades. Até a próxima aula, amores. Beijos.